Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para realizarmos o terceiro vídeo da série Sabedoria, Sabedoria de Deus. Já falamos sobre sabedoria relacionada entre o judaísmo e o cristianismo, Vemos desde os tempos do judaísmo, até o cristianismo e até os dias de hoje, claro. E também falamos no segundo vídeo sobre a sabedoria contida no livro de Jó. Vamos hoje falar sobre a sabedoria contida no livro de Salmos. Portanto, tenha em mãos a sua Bíblia e vamos dar início. Amém? Antes, sempre agradecendo a Deus por tudo, pedindo que você possa se inscrever nesse canal para que o conteúdo do mesmo venha a ser divulgado a mais pessoas. Seu comentário, seu like são muito importantes. Amém? Vamos falar sobre os Salmos primeiro, não especificamente sobre ele, mas vamos ver o primeiro versículo, para introduzirmos a nossa conversa hoje sobre o conteúdo todo, bem específico do livro de Salmos, a sua essência, sabedoria na sua essência. O que os salmistas, pretendiam nos passar. Amém? Diz assim, Salmos 1, versículo 1: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Já podemos ver aqui de imediato uma sabedoria imensa, Aquele que se afasta dos ímpios, dos escarnecedores, dos zombadores, dos que não querem a palavra de Deus, não nos serve para andarmos lado a lado. Precisamos evangelizá-lo, precisamos falar de Deus, precisamos ensiná-los da palavra, mas não compactuar do dia a dia com estes, porque estes não querem a sabedoria contida na Bíblia, a qual nós estamos aqui absorvendo, graças a Deus por isso. Mas veja então que todo o conteúdo salmista dos Salmos, vai falar sobre isso e muito mais. Por exemplo, soubemos que os Salmos, a sua autoria, muitos dele foi atribuído ao rei Davi. Preste muita atenção nisso, Muitos salmos são de Davi, outros de Salomão, um até a Moisés, enfim. Mas a grande maioria ao rei Davi. Só que se pegarmos o começo ali da formação das línguas, das palavras, vamos ver o original, quando se diz Salmos de Davi, o de, no original, pode perfeitamente significar, e significa, a maneira de. Isso é importante entendermos. Por quê? Porque os Salmos, a maneira de Davi, não é os Salmos de Davi. Porém, por ser a maneira de Davi, significa que o salmista, que realmente escreveu tal Salmos, escreveu de acordo como o rei Davi assim fazia. Olha só que importante isso. Porque nós temos que ter a mente de quem? De Jesus. Nós sabemos que temos que ser semelhantes a Cristo Jesus. Hoje sabemos disso. Temos que andar como Jesus, temos que falar como Jesus, operar como Jesus, tudo que fizemos em nome de Jesus. Porque Jesus já veio à terra, já caminhou, já ensinou, já nos deixou suas palavras, os evangelistas já escreveram, as cartas paulinas já estão aí, enfim, nós sabemos que temos que ser como Jesus Cristo. Mas naqueles tempos, ainda não. Então eles tinham como maior o rei Davi, e todos queriam ser como o rei Davi, todos queriam fazer como o rei Davi, e todos agiam conforme o rei Davi. A ideia é a mesma. Davi era um homem segundo o coração de Deus, então ele era um homem ao qual os homens se espelhavam. Então muitos salmos são espelhados no rei Davi, porque ele era o rei maior. Amém? Aqui já podemos ver um grande princípio de sabedoria, que é nos assemelharmos àqueles que têm uma presença maior. Jesus, então, é o próprio Filho de Deus. A presença dele é imensa. O seu agir é imenso, e aqui eu paro e vos convido a conhecer os evangelhos. Se já não conhece, é claro, amém? E se já conhece,
reveja, reavive-se, né? Sempre esteja em leitura da palavra. Amém? Voltando aqui ao raciocínio, nós podemos entender uma coisa. O salmista, ele apresenta algo a Deus. O salmista, ele escreve voltado ao Senhor. Ele escreve as suas angústias, as suas dores, as suas ações de graça, as suas alegrias, seus contentamentos, suas súplicas. É um relacionamento diretamente com Deus. Aqui tem algo muito importante também que nós precisamos entender. O salmista, ele era muito sincero nas suas palavras, na colocação das mesmas. Então, quando ele coloca uma palavra, muitas vezes para nós hoje soa até de forma agressiva. Por exemplo, é comum que o salmista peça a Deus, por exemplo, que haja com violência contra os seus inimigos. Peguei só um exemplo, entre tantos que poderia. Muitos salmos, você vai ver que existe um pedido salmista de agir com uma certa violência contra seus inimigos. Mas Jesus, ele nos ensinou que nós devemos abençoar, orar, rogar pelos que nos amaldiçoam ou pelos nossos inimigos. Então, como agir com esta violência? Pare e pense, eu disse lá no começo, ainda não havia passado Jesus com suas colocações. Ainda Jesus não havia dito, amarás ao seu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A intenção no coração desses escritores não era exatamente a de causar um mal de fato aos seus inimigos, mas de expressar um sentimento que era verdadeiro. Ele estava sendo verdadeiro, sincero, algo que hoje muitos precisam ser e às vezes não conseguem ser pelas próprias leis humanas que limitam o pensamento do ser humano, fazendo com que o ser humano diga uma coisa e pense outra. Existe sabedoria nisso? Existe falsidade? Existe mentira? Existe engano nos dias de hoje? Somos muito limitados, temos que vigiar todas as palavras que colocamos na mídia, na internet, na televisão, no dia a dia, na empresa, na própria casa. Qualquer coisa mal colocada ou mal interpretada pode prejudicar a vida de um ser humano. Isso faz, muitas vezes, com que as pessoas sejam falsas. Embora, claro, precisa ter um controle rígido, e eu não sou nada contra isso, mas temos que ter o cuidado de não nos enganarmos com a revelação que os salmos traz. Ou seja, pelo salmista ser sincero não significa que ele seja uma pessoa má ou que realmente deseje aquilo, mas ele está expressando o que naquele momento seu coração diz. E quem sabe Deus ali o conforta e mostra, não, calma, não é assim. E ali quem sabe ele aprende então qual é a forma correta de agir, mesmo antes da vinda de Jesus Cristo. Ele já sabe, o salmista, que não deveria desejar aquilo, eu creio, porque ele expressou seu sentimento a Deus. Então aqui fica algo importante, princípio de sabedoria básico, você expresse tudo a Deus. Não precisa expressar aos homens, ao mundo, à mídia, abrir o jogo, não, porque nos dias de hoje é perigoso, mas você pode se ajoelhar e orar e contar tudo a Deus. Senhor, aquele me fez isso, eu desejo isso, aquele me fez aquilo, eu desejo isso. E Deus, ele vai te responder e vai dizer, calma filha, não é assim. Você vai ver que através da palavra de Deus, você não deve pensar desta forma. Seu coração não pode desejar isso. E aí você começa a orar e começa a transformar o seu pensamento, o seu agir. E você vai se tornar uma pessoa cada vez melhor. Os Salmos é uma leitura agradabilíssima. Por quê? Porque ele é lido, por um contingente enorme de pessoas ao longo do tempo e ele é revelador, é renovador, ou seja, a cada etapa da vida ele se renova. Imagine quando foi escrito lá atrás, havia uma visão. O salmista dizia, é assim que tem que ser, o meu coração deseja isso. Ou ele agradecia com tanto intento, ele tinha uma sabedoria nas palavras, na colocação das mesmas. Os salmos eram louvores, eram cânticos ao Senhor. Louvai a Deus, porque eram louvores. Depois veio Cristo Jesus, os salmos se transformaram. Não, apenas foi uma interpretação de acordo com a época, mas a essência da mensagem é a mesma. Agora Jesus diz, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí já começa a aparecer os salmos talvez um pouco forte, E aí passou-se os tempos, chega aos dias de hoje, onde há um cuidado muito grande ao colocar as palavras, fazendo com que tudo que se diga pareça que é a intenção de machucar alguém. Às vezes não, é só falar a verdade. Por dentro da Bíblia, muita coisa que hoje está acontecendo
não deveria acontecer, mas nós não podemos nem tocar no assunto, porque é complicado. Mas fica aqui então o meu agradecimento a você, que você possa ler uns salmos por dia, meditar, refletir, né? Tentar ser empático com o autor, colocar-se naquele contexto e ver como que era a visão dele. Por isso que é importante você também ver os vídeos anteriores, para que você entenda um pouco da questão do progresso dessa sabedoria humana, a diferença da sabedoria judaica para a cristã, por exemplo. Esse está no primeiro vídeo lá. No primeiro vídeo a gente fala sobre essa diferenciação, né? Não que uma sabedoria seja melhor ou outra seja melhor, apenas é uma evolução natural das coisas. Eu creio que Deus está no controle de tudo. Amém? Que Deus nos abençoe, que nós possamos estar preparados para o próximo vídeo e amém.